Então vamos lá, a palavra de Deus, vamos lá, 2 Coríntios 4, verso 7. Vamos dele em diante para a glória de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre e em toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Pai, te damos graça nessa manhã. Honramos o teu nome, Senhor, com a tua palavra. Queremos agora ouvir a tua voz. Senhor, nós desejamos muito ser parecidos contigo. O nosso desejo, Senhor, é um dia te encontrar. O nosso desejo é que quando a última trombeta soar, nós não precisemos, Senhor, olhar para o alto, nós só precisamos deixar o nosso corpo fluir, porque ele vai fluir para as alturas, junto contigo seremos arrebatados naquele dia. Que naquele dia que a trombeta soar, nós não precisemos, Senhor, olhar para o lado e dizer: tinha coisas a fazer e não fiz, tinha perdão a liberar e não liberei, tinha palavras a ter proclamado e não proclamei. Não, que naquele dia, Senhor, seja apenas gratidão e nós possamos dizer: valeu a pena não desistir, valeu a pena continuar, valeu a pena continuar crendo, Senhor, porque naquele dia nós cremos que os portais eternos irão se abrir, que nós veremos o Senhor, nós te conheceremos assim, Senhor, como tu nos conheces plenamente. Hoje a tua palavra diz que nós tivemos como pelo reflexo de um espelho embaçado, mas então chegará o dia que te veremos face a face. Hoje sonhamos em conhecer a tua face. Hoje sonhamos, Senhor, em compreender-te de maneira plena. Apenas profetizamos agora, porque em parte profetizamos e em parte conhecemos. Mas então um dia virá aquele que é perfeito, e aquilo que é imperfeito se desfará, desaparecerá. Seremos revestidos de glória e de poder. E naquele dia então, Senhor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. O Senhor será o nosso próprio sol. Não precisaremos mais de templos construídos por homens, porque o Senhor será o nosso templo. Muito obrigado, Jesus. Se levante nessa manhã como o sol da justiça. Se levante sobre nós nessa manhã como o lírio dos vales, como a estrela da manhã. Nós te damos nessa manhã, Senhor, o nosso coração. Coloca nele a tua palavra, que saiamos daqui melhorados, aprimorados e transformados para a glória do teu nome. Que aquilo que é humano, natural e terreno caia, e aquilo que é celestial, sobrenatural e divino resplandeça para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Quem está chorando só funga, diz amém. Bom, gente, esse texto é um texto que essa semana o Senhor colocou ele no nosso coração, no meu e da pastora, e nós estamos meditando nele, estamos refletindo sobre ele, e o Senhor tem colocado, no nosso coração uma verdade sobre esse texto, não apenas sobre uma informação, mas sobre um desejo do Senhor. Esse texto que nós lemos contém um desejo de Deus para a nossa vida, contém um desejo ardente do Senhor para uma prática diária, para que a nossa vida tenha esses fundamentos, esses elementos. O texto que nós lemos fala sobre 4 elementos, sobre 4 fundamentos, sobre 4 bases, que se nós colocarmos ele na nossa vida, esses 4 elementos estiverem em nós, dentro de nós, nós vamos ter uma vida perfeita.
nós vamos ter uma vida plena. A palavra do Senhor diz que aquele que quer amar a vida e viver dias felizes, deve guardar a sua boca do mal e refrear a sua língua do engano. Essa palavra diz que se nós desejarmos viver dias abençoados sobre essa terra, nós temos um procedimento, nós temos uma maneira de proceder, e se assim nós procedermos, o resultado será vida abundante. Todos nós desejamos nessa terra a felicidade, todos nós desejamos nessa terra a alegria. Isso é um desejo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós. Entretanto, a busca pela felicidade muitas vezes é frustrada pela falta de entendimento. Muitas vezes a busca pela felicidade, a busca pela vida plena, ela não é atingida, não é porque Deus não quer nos dar, pelo contrário, Ele já fez, Ele entregou o Senhor. A sua palavra diz que se Deus, que não poupou nem ao seu único filho, mas nos deu, nos entregou, não dará também com Ele todas as demais coisas? Se você já recebeu Jesus, Jesus na escala de valores do universo é aquilo que de mais valioso tem. Deus entregou o que de mais valioso Ele tinha. Então a palavra diz, se Deus entregou o que de mais valioso tinha, todo o resto vale menos do que Jesus. E se Jesus já foi entregue, Ele também nos dará todas as coisas. Então se Deus deseja dar, por que é que não recebemos? Se Deus deseja que tenhamos uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida plena, por que é que muitas vezes estamos vivendo uma vida deprimida? Por que é que muitas vezes o nosso coração está cheio de sintomas, de hematomas, cheio de coisas que às vezes nos fazem desistir de buscar a alegria e a vida plena que o Senhor já liberou sobre nós? Essa é uma boa pergunta para essa manhã, porque o Senhor quer iniciar na minha e na sua vida um novo ciclo a partir de hoje. O Senhor está nesse final de semana nos dando um trajeto, um projeto, que é um projeto não apenas para o hoje, mas é um projeto para os próximos 5 anos. O Senhor está dizendo, olha, daqui a um tempo, esses que vocês estão contemplando à sua volta, não estarão mais aqui, e não estarão porque se perderam, não estarão porque o Senhor vai soprar para as nações, para outros lugares, para fazer a obra do Senhor, e nós vamos contemplar e dizer, foi lá atrás que tudo começou. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela não morre ao longo do tempo, e ela é eficaz porque produz aquilo para o qual ela foi enviada. Estamos recebendo nesses dias essa instrução, essa palavra, de abrir o coração e olhar para o futuro. Mas para isso, gente, nós precisamos fazer o que a palavra de Deus diz. A busca pela alegria não pode ser uma busca na nossa força. A busca pela alegria não pode ser uma busca baseada no outro. A busca pela vida plena não pode ser uma busca que está atrelada a coisas. Foi o Senhor Jesus quem disse, quem não amar mais a mim do que pai, do que filho, do que tudo que tiver, não é digno de mim. E a vida plena não está em nós, a vida plena não está no dinheiro, a vida plena não está na fama, a vida plena está em Jesus. Palavra do Senhor em 1 Coríntios 13, quando fala sobre o amor, o texto vai falando sobre o amor e vai dizer que aquele que não ama, ele é como um sino que retine, ele é como um prato vazio que faz barulho. Que aquele que não ama é como alguém que pode falar a língua dos homens, a língua dos anjos, mas se não tiver o amor, de nada vale. Ainda que entregar todos os seus bens aos pobres, ainda que entregar o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada vale. E no final desse texto, do 1 Coríntios 13, você vai ver Jesus se expressando através do que Paulo disse. E aí ele diz o seguinte, que chegará um dia em que aquele que é perfeito se manifestará, e então aquilo que é imperfeito desaparecerá. Aquele que é perfeito é Jesus, o único perfeito. Quando ele se manifestar, aquilo que é imperfeito vai desaparecer. Esse texto está dizendo que se Jesus se manifestar na minha e na sua vida, as imperfeições vão desaparecendo. Não é apenas na sua vinda, não é apenas na sua volta, não, é hoje. Se Jesus entrou na minha e na sua vida, as imperfeições vão desaparecendo, porque aquele que é perfeito está em nós. E isso precisa ser uma marca latente.
Aquilo que hoje tropeçamos, aquilo que hoje nos perdemos, aquilo que hoje nos contamina, aquilo que hoje nos faz contaminar outros, isso precisa ir diminuindo, porque Cristo, que é perfeito, habita em nós, e a sua perfeição vai lançando fora toda a imperfeição daqueles que habitam nele. Esse é o desejo, meu irmão, para os próximos 5 anos. Que nós tenhamos uma vida de crescimento, de aperfeiçoamento, e que aquilo que é imperfeito seja deixado de lado, para que nós tenhamos uma vida plena. A palavra do Senhor garante: Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna é vida plena. Nesse tempo, meu irmão, o que Deus quer é nos encher com uma vida plena. É que na sua casa tenha vida plena, é que na sua família tenha vida plena, é que em você tenha vida e vida abundante. Todos nós desejamos essa vida, todos nós queremos essa vida plena. Agora existe um caminho para que essa vida plena entre em nós. E essa palavra vai falar sobre 4 elementos que, se nós colocarmos para dentro de nós, nós teremos uma vida efetiva, uma vida plena com o Senhor. Primeiro, o texto diz que nós devemos ter uma vida sem angústias. Vida sem angústia é o primeiro componente da fórmula celestial para uma vida plena. Vida sem angústias. Segundo elemento, o texto diz, Paulo bem escreve, que um outro elemento que precisa estar dentro de nós, na nossa vida, é que nós não podemos ser desanimados. Vida sem angústia e vida sem desânimo, 2 elementos. O terceiro elemento, vida sem abandonos. Uma vida sem abandonos é uma vida que você vai construindo de maneira plena. Sem abandonos, ou seja, eu não abandono, mas também não me deixo ser abandonado. Porque muitos abandonos acontecem, e nós carregamos esses abandonos, e o Senhor hoje vai te explicar. Você até pode ser abandonado de maneira natural, mas nunca será desamparado de maneira espiritual. Você nunca estará sozinho, o Senhor sempre estará com você. Então levanta já nessa manhã a tua cabeça, porque você não está só. Então nós temos que colocar isso no papel, no nosso coração. Colocar na geladeira, colocar na mesa, colocar em um lugar visível, como a palavra de Deus diz, escreve a visão para que até quem passe correndo possa ler, porque a visão fala de um fim e se apressa para esse fim, mas certamente a visão virá, aguarde, espere-a, porque ainda que demore, ela certamente virá e não tardará. Tem coisas para a sua vida que você diz, está demorando, e o Senhor está dizendo, ainda que demore é uma expressão humana, o Senhor não pode tardar, Ele nunca se atrasa, Ele é o Pai da eternidade, o tempo está na mão do Senhor, ainda que para você a promessa esteja demorando, aos olhos do Senhor está no tempo certo, não desista, no tempo certo ela vai ocorrer. Então, vida sem desânimo, vida sem abandono, vida sem angústia e, por fim, vida sem destruições. Esses 4 elementos juntos vão nos fazer voar nesses próximos anos. Esses 4 elementos juntos vão fazer você pisar nas nações, vão fazer a tua empresa decolar, vão fazer a tua vida, a tua capacidade intelectual e criativa aflorar. Nós vamos viver coisas extraordinárias nos próximos anos, e não começa daqui a 5 anos, começa hoje. E para isso o Senhor está dizendo, escolha ter uma vida sem angústia, uma vida sem abandonos, uma vida sem desânimo e uma vida sem destruição. Agora, esses 4 elementos são difíceis demais. Viver uma vida sem angústia, meu irmão, sozinho é impossível. Foi Jesus quem disse, no mundo tereis aflições. Quando saímos da bolha, que às vezes é a igreja, que às vezes é a nossa casa, que às vezes é o nosso carro, quando você sai da bolha, lá do lado de fora, as aflições estão te esperando. E aí como sobreviver nas aflições sem angústia? Como viver num mundo em que nós percebemos que a sociedade tem relacionamentos hoje que são líquidos? Por qualquer coisa nós deletamos, por qualquer coisa nós bloqueamos, por qualquer coisa nós abandonamos e deixamos para trás. Como viver uma vida sem abandono no meio de uma sociedade que está corrompida, cujos laços são completamente frágeis,
Hoje basta alguém retrucar ou alguém contestar aquilo que estamos afirmando e nós logo deixamos para trás. Abandonamos muito, gente, mas essa não é a vida que Deus tem para nós. Somos abandonados demais e esse sentimento às vezes nos frustra, mas essa também não é a vida que o Senhor tem para nós. Então, como no meio desse mundo viver uma vida sem abandonos e sem abandonar? Sozinhos, na força do braço, impossível. Uma vida sem desânimo. Quem nunca levantou pela manhã e disse: meu Deus, mais um dia, o que é isso? Quem nunca levantou de manhã cedo e disse: meu Deus do céu, uma carreta parece que passou por cima de mim. Senhor, o corpo natural se fadiga, a musculatura cansa, o homem exterior se corrompe, diz a palavra. Mas o Senhor também diz que o homem interior, se estivermos em um lugar adequado, ele vai se renovando a cada dia. O teu cansaço, a tua frustração física, os abandonos naturais, existe um lugar aonde nada disso vai mudar o teu interior. E Deus está dizendo: se você entrar nesse lugar, você terá esses 4 elementos na tua vida e ninguém te segura. Como viver uma vida sem destruição? Uma das coisas mais fáceis do mundo e na vida, na trajetória humana, desde que o homem, é destruir. Edificar, colocar de pé, fazer bem feito, projetar, arquitetar e terminar um plano é dificílimo. Porque precede que você precisa ter recursos para construir, você precisa ter conhecimento para edificar, você precisa ter os materiais de reposição, porque se algo der errado no meio do caminho, você precisa repor. Então, construir é muito difícil. Agora, para destruir, basta chutar o balde. Para destruir o casamento, basta endoidar. Para destruir uma amizade, basta dar ouvidos a quem não tem nada a fazer. Para ser guiado para um lugar longe da presença, basta ouvir quem não tem a presença e caminha sem a presença. Para destruir a carreira, basta ser relapso. Para acabar com o teu nome, basta ficar sem nenhum tipo de proteção celestial, que nós já voltamos à velha criatura. Então, como viver uma vida assim? Sem destruição, sem angústia, sem abandonos, sem desânimo? Só tem um jeito, e esse jeito é infalível. No Senhor, todas as coisas são possíveis. Se nós tivermos uma vida decidida e dedicada ao Evangelho, ao Senhor Jesus, e vivendo nele, que é a rocha eterna, nele nós não seremos abalados, diz a palavra. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como montes, que não se abalam. Nos próximos anos, nós vamos ter uma vida como os montes de Jerusalém, os montes de Sião. Os ventos vão bater, as chuvas vão bater, mas nós não nos moveremos, nós não seremos abalados. A tua casa não vai cair, a tua família não será destruída. Você será como um monte no Senhor. Sabe de onde essa solidez vem? Não é da força, não é da capacidade intelectual. O texto diz, Salmo 125, os que confiam. Não basta saber que existe, tem que confiar. Sabe como a confiança aumenta? Intimidade. Você não confia coisas valiosas a quem você não conhece. Se alguém chegar na sua casa e pedir um copo d'água, você dá. Água. Um pão. Agora, se alguém te pedir, empresta o teu carro, e você nunca viu na vida, você entrega a chave? A palavra do Senhor diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta se abre. Mas isso tudo acontece com quem busca, pede e bate no Senhor, na porta do Senhor, naquilo que vem do Senhor. Agora a relação de entrega é a mesma. Você pede coisas efêmeras e elas vêm. Agora, para ter coisas maiores é preciso chegar mais perto. O copo de água é para qualquer um,
Mas a chave do carro é só para quem é íntimo. Deus quer dar coisas valiosas e Ele só está esperando você chegar perto. Ele só está esperando você dizer, eu confio, mas para confiar é intimidade. Quanto mais íntimo, mais confiança. Quanto mais confiança, mais liberação. Os próximos anos serão anos de liberação profética sobre a tua vida e anos de intimidade com o Senhor. Inimigos da intimidade. Ouvidos que escutam todo tipo de instrução. Se tem um inimigo da intimidade com o Senhor, é aqueles que emprestam o seu ouvido para ouvir o mal. Quando você deseja crer, você quer crer, mas não consegue, e diz, meu Deus, eu queria acreditar. Sabe por que nessa hora falha? Sabe por que nessa hora o negócio não se materializa? É porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Sabe o que é fé? É o firme fundamento das coisas que você espera. E a prova daquilo que você não vê. Percebe que quando a Bíblia explica sobre fé, não está falando que a fé é algo espiritual apenas, que você crê no Senhor, que você crê em Deus, não. O texto está dizendo que a fé vem pelo ouvir. E fé é crer no que você não vê ainda. E você espera que aquilo aconteça. Mas como é que você espera que algo aconteça? Porque você ouviu. Quando você escuta as verdades celestiais, você espera que essas verdades aconteçam. Mas quando você escuta as lamúrias da terra, isso contamina o teu coração. E você, quando quer crer naquilo que é bom, não consegue. Porque a fé que está sendo gerada em você é uma fé terrena. Mas o Senhor te chamou para te dar uma fé celestial. Para crer nas coisas excelentes do Senhor e não da terra. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, do alto, do alto. Não é da terra, não é do irmão, não é da porta, não. Toda boa dádiva, quer uma vida boa? Ouça a voz que vem do céu. Não tem jeito. Os próximos 5 anos o Senhor vai pisar no acelerador. E Deus está te dizendo, eu quero você fazendo parte disso. Mas para isso, bloqueie o teu ouvido para a terra e abre os teus ouvidos para as coisas do céu. Sabe como o avivamento vem? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos. Sabe o que é reunidos? Unidos de novo. Reunidos é, uma vez eu estava unido, uma vez a gente estava junto, mas algo aconteceu, eu saí. E aí Deus está dizendo, volta. Porque se você se reunir de novo com a minha presença, eu vou dar para você aquilo que está no alto e vai descer sobre você. Reunidos no mesmo lugar. Os discípulos estavam reunidos, unidos de novo, porque alguns tinham fugido, alguns estavam com medo, mas eles decidiram voltar. Se você decidir voltar ao lugar de intimidade hoje, o Senhor te enche de novo. Eles estavam reunidos, era uma casa. Agora o texto não diz que um estava no quarto, um estava na sala, um estava no banheiro. O texto diz que eles estavam reunidos, unidos de novo, mas era no mesmo lugar, ou seja, todos eles no mesmo ambiente. A tua casa vai viver dias proféticos, mas para isso não dá para você estar com a cabeça no Japão e o teu marido e a tua esposa com a cabeça no Brasil, não. Deus vai sincronizar tudo, todo mundo com a mesma fé, crendo no mesmo Jesus, e Ele vai nos transportar juntos. Nos próximos dias, vai haver um ajuste nas nossas casas. Nós não vamos mais a mulher sonhar em pintar de azul e o marido de amarelo. Não, Deus vai botar a cor celestial no teu coração. Deus vai dizer qual é a direção. Deus vai dizer qual é a escola. Deus vai dizer qual é o destino dos recursos. Vai haver unidade entre nós, porque o Senhor é o nosso pastor e nele nada nos faltará. Deus está te preparando para isso. Agora deixa eu abrir um parênteses. O Senhor vai realizar isso. E com alguns, vai realizar em um terreno novo. Algumas pessoas vão viver isso tudo que Deus está prometendo, mas é num novo ambiente. Porque porta que Ele fecha, ninguém abre. Deus está dizendo, eu já fechei, para de tentar ir lá abrir. É por isso que você sofre, é por isso que você não consegue avançar, porque você está tentando viver algo que Deus já disse, não é mais aí. Certa vez Jesus aparece na praia, e Pedro, ele estava no meio
dos discípulos. Jesus deu uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos desobedecem essa instrução e Pedro diz o seguinte: eu vou pescar. E aí ele vai pescar, e por causa da sua influência, outros 6 discípulos foram com ele. Ele desviou metade dos apóstolos. E ele vai pescar. E engraçado, que ele pesca aí de novo, um dia e uma noite toda pescando, e sabe qual é o resultado? Não pegou nada. No primeiro dia que o Senhor encontra Pedro, sabe qual era a atividade dele? Ele estava pescando. E ele estava pescando e de novo, naquele dia ele não tinha pego nada. Ou seja, uma vida de trabalho sem resultado. Uma vida de entrega sem recompensa. Uma vida de honrar e ser desonrado. Uma vida de semear e nunca ter colheita. Uma vida de amar e não ser amado. Essa era a vida dele. Aí Jesus passa e diz: eu vou acabar com isso aí, vem para mim, chega aqui, anda atrás de mim e eu vou te fazer pescador de homens, eu vou mudar a tua história. Sabe o que ele faz? Imediatamente, larga o barco e larga a rede e segue o Senhor. Perceba que ele não trouxe o barco amarrado junto. Perceba que ele não fez uma sacola e trouxe a rede junto. Vai que dá errado, eu volto para lá. Não! Ele deixou tudo e seguiu o Senhor. Só que no coração ele ainda se sentia um pescador de peixes. Anos se passam. Cerca de 3 anos se passam. E depois que ele nega o Senhor, ele entra em calamidade, ele entra num desânimo profundo e ele volta a pescar. E quando ele volta para o mesmo mar que o Senhor tinha o tirado. O lugar da onde Deus te tirou não tem absolutamente mais nada para você. Não adianta pescar naquele lugar. O Senhor já te tirou dali. Para você, tudo se fará novo. É para frente que se anda. As coisas velhas já passaram. Você tem que fazer isso. As coisas velhas já passaram. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas é o Senhor quem está mandando te dizer. As coisas velhas já passaram e o Senhor vai fazer coisas novas. E nesse tempo novo, o Senhor vai te honrar e vai te usar para que nunca mais aconteça com outros o que aconteceu com você. Agora é necessário, meu irmão, dizer: Senhor, eu vou te seguir. Porque Deus é aquele que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Jó 14, do 7 ao 9 diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda não morrerá, e não cessarão os seus renovos. Se a sua raiz envelhecer na terra e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O ribeiro das águas está passando aqui nessa noite, nessa manhã. E Deus está liberando para você essa palavra, dizendo: olha, o ribeiro está passando, aquilo que para você estava morto, eu com as minhas águas posso colocar de pé. Agora a porta que eu fechei não vai lá abrir, continua comigo. Não volte a pescar. Você pode ficar uma noite toda, pode ficar um dia todo. Aquele lugar não tem mais nada para você. A não ser que você esteja naquele lugar de novo, com o Senhor no teu barco. Porque aí é o Senhor no barco que está te levando para aquele lugar. Fora disso, meu irmão, segue a vida adiante. A Bíblia diz: as bênçãos do Senhor virão sobre nós e nos alcançarão. Sabe o que é alcançar? É você estar caminhando e a bênção te seguindo. Não corra atrás delas, elas vão correr atrás de você. Guarda no teu coração. Os próximos dias serão dias especiais. Dias em que o Senhor vai te dar sonhos, vai te dar motivações, vai te dar algo novo para começar a realizar. Isso vai encher o teu coração de ânimo. E quando isso estiver acontecendo, o inimigo, o mar, a rede, a saudade do barco vai bater e você vai se lembrar: não é para lá o meu destino, eu vou seguir, porque o meu Redentor vive, por fim ele vai se levantar. Esse é o desejo do Senhor, que no nosso coração a gente deixe essa rede e o barco de uma vez por todas. Porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, mas não somos nós buscando com a nossa mão. A palavra do Senhor diz que existe um jeito, uma maneira de nós vivermos essa vida com esses 4 elementos. Paulo vai dizer o seguinte: ele diz que em tudo nós seremos atribulados, mas não angustiados. Ele está dizendo em tudo, começa o texto. Não é apenas no trabalho, meu Deus, lá vai ter um atribulado. Não, o texto diz em tudo, ou seja, a plenitude de áreas. Aonde você for, se prepare, você vai encontrar tribulações.
Agora, essa tribulação aos olhos do Senhor não é para você fugir dali. A tribulação é algo, é uma ferramenta do Senhor que só ela pode produzir algo que vai ser necessário para a tua vida lá na frente. A tribulação é um elemento, é uma ferramenta de Deus para gerar em mim e em você paciência. A Bíblia Sagrada diz: a tribulação produz a paciência produz a experiência te dá esperança, e a esperança não dá confusão no teu coração. Presta atenção, você está sendo atribulado aqui, e a vontade é correr, e a vontade é fugir, e a vontade é chutar o balde, e Deus está dizendo: essa tribulação tem que produzir em você paciência. Paciência é uma paz consciente. Paciência é paz ciente. Paz com consciência, não é aquela paz e as dívidas estão aqui e deixa correr. Não, você sabe que as dívidas estão lá, mas essas dívidas externas, esses problemas externos não roubam a tua paz. Tu tem consciência, mas você sabe que quem te protege é o teu Deus, e no fim ele vai se levantar para te dar uma solução. A tribulação, ela é aquela que produz a paciência. Quer ser paciente, meu irmão? E sem paciência não tem como viver nesse mundo caótico. Sem paciência não tem como aguentar as coisas e as amarguras dessa vida. Sem paciência não dá para sobreviver. É por falta de paciência que pessoas estão tirando a vida. E o Senhor está dizendo: eu não tenho isso para você. Essa tribulação não é para te matar. Ela é leve e momentânea. Mas ela está produzindo em nós, disse Paulo, um peso muito excelente de glória. É essa tribulação, é essa zona que está roubando a tua paz agora, que o Senhor está dizendo: se você tiver paciência, você vai passar por ela. E ao passar, você vai ter uma experiência. Sabe o que a experiência faz? Ela te capacita, te habilita, te gabarita para derrubar de novo os gigantes que você derrubou lá atrás. Tem gente que passa pelo processo, mas só passa. Não conseguiu reter o conhecimento da experiência, e quando o problema se levanta de novo, fica doido e age como agia lá atrás, porque não entendeu como é que derruba. O Senhor está dizendo: fica aqui paciente, espera em mim. Quando o gigante se levantar, eu estou contigo, não tenha medo, com paciência. Aí você vai derrubar o gigante, aí você vai passar, aí você vai entender o problema, aí você vai vencer o vício, aí você vai entender o caos da sua casa, você vai vencer isso. E quando você vencer, essa experiência vai te dar esperança. Quando o gigante se levantar de novo, você vai se lembrar: é o mesmo gigante lá de trás. O Deus que derrubou lá atrás vai derrubar agora. O Deus que derrubou agora, se surgir de novo, vai derrubar lá na frente. E o teu coração nunca mais será angustiado. Atribulados. Tribulação é um produto externo. O texto não diz que eu sou atribulado. O texto diz que as tribulações produzem. Tribulação é um agito externo. É você pegar o teu barco e entrar no mar. E de repente começa uma tempestade. Certa vez Jesus fez isso com os discípulos. Botou eles dentro do barco e atravessaram o mar de Tiberíades. E o texto diz que começou um vento contrário e ondas grandes. E as ondas começaram a entrar no barco. E o barco começou a afundar. E os discípulos ficaram desesperados. E correram para o Senhor e disseram: Senhor, tu não tem pena de nós estamos perecendo. E aí então o Senhor se levanta, dá uma ordem para o vento, dá uma ordem ao mar e se faz plena bonança. Esse texto retrata exatamente o que Paulo quer dizer. Se você estiver em Cristo, vai existir uma barreira, uma película, que vai proteger as tuas emoções, as tempestades externas, as palavras ruins externas, as más notícias externas, aquilo que vem do lado de fora, pode ser até realidade fora, mas não vai mudar o teu pH emocional do lado de dentro. Você será equilibrado e equilibrada para a glória de Deus. Do lado de fora um caos, mas do lado de dentro você vai lembrar: Jesus está aqui. Jesus está na minha casa, Jesus está na minha família, Jesus está comigo, Ele não me abandonou. Foi Ele que disse: não te abandonarei, não te desampararei, assim diz o Senhor. No meio da tribulação, se lembre, essa tribulação não é para fuga, essa tribulação é para fortalecimento. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Angústia é ausência de paz. Tem muita gente vivendo nesses dias, buscando coisas externas, mas com falta de paz do lado de dentro. E a palavra do Senhor, foi o próprio Paulo quem disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo,
sejam conhecidas as suas petições diante de Deus, pelas orações e súplicas, e com ações de graça. E a paz de Deus, não é a paz dos homens, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a tua mente e o teu coração em Cristo Jesus. O desejo do meu coração é que você comece a viver uma vida com paz no olho do furacão. Que quando o vento contrário se levantar, que quando tudo estiver dando errado, você se lembre, isso é tribulação, tribulação é do lado de fora, mas aqui dentro mora o príncipe da paz, o rei da glória. Aqui dentro eu não vou me angustiar, porque essa é a promessa do Senhor, vida sem angústia. Tribulação do lado de fora. Jesus disse, no mundo aflições, mas aqui dentro, gente, do lado de dentro, o Senhor está reservando para nós dias de muita paz. Tem gente que não consegue ficar num ambiente pacífico. Não é porque não consegue, é porque o espírito é atormentado. É porque o espírito está atribulado. E aí sabe o que o Senhor faz? Você começa a brilhar, vira luz. E aí quem está atribulado não consegue ficar perto. A não ser que você volte para a tribulação. Assunto de atribulado é sempre o mesmo assunto. A pessoa chega e parece que a nuvem chega junto. A pessoa chega e sempre tem uma coisinha da terra para falar. E o Senhor está dizendo, eu vou te livrar disso. Você vai viver dias de paz, de graça e paz. O Senhor vai ser o teu pastor. E com Ele a angústia não vai te tomar. Segundo, Ele diz, em tudo nós ficamos perplexos, mas não desanimados. Perplexo significa ficar extremamente surpreso com algo que aconteceu. Tem dois tipos de surpresa na vida. Tem a surpresa que a gente fica perplexo com aquilo que é bom. Às vezes a gente é surpreendido. Ontem eu vi uma cena que foi extasiante. Um menino aqui da igreja decidiu comprar um instrumento. E aí ele comprou o instrumento. E aí um outro irmão, ele tinha como é que chama? Um cubo. E aquele negócio de regular? Tudo junto? Amplificador. Outrora, o abençoado colocou um cadeado para ninguém usar o negócio dele. Outrora, ele tinha um ciúme daquela caixa que era o seguinte: a gente tinha que cuidar para passar longe da caixa. Aí o tempo passou. E Deus foi moendo o dono da caixa. E aí agora, meu irmão, você fala aleluia, ele chora. O cara mora na igreja, ele mora na igreja, ele mora na igreja. Você passa aqui, ele está por aí. Aí eu entrei aqui na igreja para trazer os balões, ele me chamou, pegou pelo braço e falou, pastor, eu preciso falar contigo. Falei, meu Deus, hoje é dia de festa. Não, Senhor, não, hoje não. Ele falou, pastor, Deus falou comigo. Eu, aleluia, glória a Deus, se Deus falou é coisa boa. E ele falou, pastor, Deus mandou dar a caixa para o irmão. Eu falei, e o quê? Que caixa? Aquela, pastor, eu falei, aquela que tinha o cadeado. Você vai dar. Falei, rapaz, isso é Deus na terra. E abraçamos ali na escada e começamos a chorar e Jesus veio. Quando ele entra, ele dá a notícia para o irmão. Sabe o que o irmão fez? Ficou assim, ó, perplexo. Mas esse perplexo de coisa boa não te dá desânimo. Pelo contrário, o cara está pilhadão. Já queria ligar, sair tocando de calma, calma, querido. Quando você é surpreendido com algo bom que vem do alto, você tem ânimo para viver as coisas de Deus. É essa a vida que Deus quer dar para você. Uma vida de desapego, uma vida de liberalidade. Essa é a vida do céu. Deus é Deus. Agora, se ficar perplexo por coisas boas te dá bom ânimo, tem um outro tipo de perplexidade que vem, que é por conta da surpresa ruim. E a vida é feita de surpresas desagradáveis também. E aí Deus está dizendo, eu não vou apagar as surpresas desagradáveis da vida, elas vão continuar rolando. Entretanto, eu vou colocar o meu espírito em você, e essas surpresas ruins não vão tirar o teu ânimo. A cara feia do emprego não vai roubar a tua alegria de chegar lá dizendo, paz do Senhor. Quando você acorda, você vai dizer bom dia, e é respondido com só se for para ti, e você vai dizer glória a Deus, para mim está bem.
Deus está dizendo, vai passar por coisas que o mundo externo vai querer te botar para baixo. Você até vai ficar assim, perplexo. Só amei e me trata assim, ó, doido. Só ajudei e faz um negócio desse. Meu Deus, perplexo. Mas essa perplexidade não vai roubar o teu ânimo de continuar ajudando para a glória de Deus. O mundo diz, você é bobo, e Deus está dizendo, não, você é meu filho amado, continua. A palavra do Senhor diz que nós não devemos nos cansar, ou seja, perder o ânimo de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos se... Quem quer colheita aí? Agora vai, o segredo para entrar na colheita. Se não desanimarmos. O lugar da tua colheita tem uma cerca. E aí tem uma porteira. E tem um cadeado. E a chave que vira o cadeado para abrir essa porteira é não ter desânimo. Se você tiver bom ânimo, você vai virar essa porteira, a porta vai abrir e a glória de Deus vai descer. Franklin. Então, quando nós entendemos isso, quando nós estamos com o nosso coração no Senhor, nós começamos a perceber, olha, vai ter coisa que eu vou ficar até surpreso, mas isso não vai roubar o meu ânimo. Isso não vai roubar a fé que o Senhor colocou em mim. Em nome de Jesus, 2020 ainda não acabou. Você vai ficar perplexo com muita coisa, mas nada disso vai tirar o teu ânimo. Você vai ser um doido que quando tudo está caindo, você vai dizer, eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Paulo diz também que em tudo nós seremos perseguidos, mas não desamparados. Perseguição é uma outra ferramenta poderosa do Senhor. Quando a gente está sendo perseguido, a vontade é se justificar, é brigar, é contar para todo mundo, meu Deus. E sabe para que serve a perseguição para quem está em Deus? Perseguição para quem está em Deus é motivação para continuar andando. Deus coloca perseguições para te motivar a entrar nos ambientes que Ele já tem preparado. Presta atenção. Tem ambientes que o Senhor já preparou para esses próximos anos para a gente entrar. Mas nas férias, a gente não vai entrar. De férias, nós não vamos conseguir entrar. No dia bom, a gente vai ficar sentado dizendo, está bom demais aqui, Senhor. E aí o Senhor permite uma perseguição, um agito, um atrito. E esse atrito nos força a entrar no lugar que Deus tem preparado. A Bíblia conta a história do povo de Israel saindo do Egito. O povo estava já liberto, vivendo no deserto, indo em direção à terra prometida. Mas o coração do povo começou a dizer, olha, aqui no deserto não tem água, né? Lá pelo menos a gente tinha água, a gente era escravo, mas tinha água. Olha, lá tinha cebolas, tinha pepinos, a gente podia até comer, né? E aqui a gente está livre, mas está no deserto, não tem nada no deserto. E o coração do povo começou a tentar retroceder. Aí Deus já tinha Canaã preparado. Deus já tinha uma terra prometida para eles que emanava leite e mel, já tinha um lugar poderoso. Só que o coração estava tentando retroceder. E estava tentando retroceder, sabe por quê? A ausência de pressão. Eles estavam acostumados a viver uma vida de escravidão. Pressão o tempo inteiro. Pressão para produzir, pressão para fazer, pressão para executar, pressão. E na pressão eles rendiam. Faraó, ele levantou toda aquela obra faraônica com o povo de Deus, debaixo de pressão. Povo de Deus, na pressão rende muito. Deus te pressiona, não é para te acabar, é para extrair o melhor azeite de você. É na prensa, é no Getsemane que o Senhor te prensa. E a melhor unção vai ser exprimida do teu coração. E a melhor palavra vai ser exprimida da tua boca. É na pressão que os filhos de Deus se revelam. Agora no deserto eles estavam de férias. Mente vazia. Pensando na saudade do Egito. Foi o que aconteceu com Pedro. Ô, saudade de pescar. Um monte de gente para ser curado. Um monte de gente para receber a palavra. Mas ele tirou férias. Foi a mesma coisa que aconteceu com Davi, tirou férias, ficou no terraço olhando, e aí colocou os olhos no que não deveria, e por conta disso a morte entrou na sua casa. Agora presta atenção no que Deus vai fazer com o povo de Deus, com a perseguição. O texto diz que Deus disse para Moisés, Moisés,
não vai reto. Volta com o povo e se acampa em Pi-Hahirote. Pi-Hahirote é um beco sem saída. É pedra de um lado, pedra do outro, montanhas, um mar na frente e atrás o deserto. E quando eles se acampam, Faraó olha e diz: eles estão perdidos no deserto, agora nós vamos juntar todo o nosso exército e vamos correr atrás deles. O texto diz que foi Deus quem fez Faraó perseguir o povo de Israel de novo. Foi Deus quem fez essa obra no coração do povo. Foi Deus quem fez o povo entrar naquele lugar, naquele ambiente. Quando os cavaleiros de Faraó vão, o texto diz que eles começam a ver uma nuvem de areia no deserto. Porque eram carros numerosos, cavaleiros numerosos, o exército poderoso. Inclusive Faraó vai junto. Sabe o que tinha depois do mar? Terra prometida. Agora vamos pensar. Deus pega o povo, todo mundo celebrando, comendo, bebendo, alegria. E Deus diz: gente, agora é o seguinte, eu vou abrir o mar, e vocês vão passar por muralhas de águas de cerca de 1.500 metros. E assim eu vou segurar as águas, fica tranquilo pessoal, vocês vão entrar, e vocês vão fazer isso de noite, tá? E vai dar tudo certo, não esquenta a cabeça. E no final do dia... E no final, quando eu chegar lá, do outro lado, vocês vão chegar também, e eu vou salvar vocês. Agora, pessoal, eu abri o mar, entrem. Você em sã consciência entraria? Mar aberto, sem nada, você de férias, dizendo: eu, hein, tá tão bom a praia. Deus dizendo: ei, faz mais um curso, você dizendo: para quê? Ganhei promoção. Faz o passaporte, para quê, Senhor? Aqui tá tão bom. A visão que o Senhor tem para você é muito mais ampla. Aquilo que Deus tem para você é aquilo que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram e nem subiu ou penetrou no coração humano. Se Deus está te pressionando, não é para a tua morte, é porque Ele está dizendo: eu quero te empurrar para um lugar melhor. E aí Deus usa os cavaleiros de Faraó. E quando o povo vê aquilo, o povo diz: a gente vai morrer, Moisés. E na pressão Deus diz a Moisés: Moisés, agora tu levanta o cajado. Moisés, agora ora. Eu vou abrir o mar, e para o povo tu manda eles marchar. Perceba que não foi desfilem. Perceba que não foi, diga para o povo ir caminhando pacientemente. Não, foi o seguinte: Moisés, eu vou abrir e manda o povo marchar, para não entrar dúvida na mente deles. Na perseguição você vai para a direção que Deus está empurrando você, e a dúvida não entra no teu coração. Tem lugares que você só vai entrar debaixo de perseguição, mas quando entrar, a porta vai se fechar e o inimigo não te toca. Tem pressão vindo? É Deus se dizendo: eu estou te empurrando para a terra prometida. Tem pressão lá no trabalho? Ei, não chuta o balde, tem uma promoção te esperando. Tem treta em casa? Ei, algo novo vai surgir, não larga. Essa pressão não é para a morte, mas é para entrar no lugar da promessa. O povo passa. E aí o texto diz que a perseguição, ela virá, mas nós não seremos desamparados. Ontem eu acordei com uma cena triste. Nós estamos vivendo, gente, uma geração, um tempo, em que muitas pessoas estão sendo acometidas por uma ansiedade tal, sendo perseguidas não exteriormente, porque quando a perseguição é externa, você sabe para onde correr. A maior dificuldade da nossa geração são as perseguições aqui. A tua mente te perseguindo, as acusações te perseguindo, os maus pensamentos te perseguindo. E quando essa perseguição acontece aqui, parece que nós estamos vulneráveis. Quando essa perseguição acontece nesse ambiente da mente, parece que nós não temos nenhum tipo de guarda. E o Senhor nesse texto fala claramente: vocês serão perseguidos, mas eu não vou desamparar vocês. Os maus pensamentos que surgem, eles podem até sobrevoar a tua mente, mas o Senhor povoando a tua mente com a palavra, esses maus pensamentos não vão criar um ninho na tua mente. Os maus sonhos podem até passar, mas eles não vão ditar uma verdade sobre você. As setas do inimigo podem até ser lançadas, mas a tua mente estará protegida com o capacete da salvação. Você e os nossos não pereceremos, porque ainda que sejamos perseguidos, o Senhor não vai nos desamparar.
O Senhor ontem me acordou com uma cena. E quando eu vi, o Senhor falou ao meu coração. Essa atitude que essa pessoa tomou foi porque ela se sentiu desamparada. Muitas atitudes que nós tomamos, gente, que dão destino para a nossa vida e que nos levam para um destino equivocado, é porque nós nos sentimos sozinhos. Quando você está se sentindo solitário, você sai da terra da promessa e começa a buscar outros lugares, porque parece que você terá um apoio humano. E às vezes o apoio humano é o que te leva para o buraco. Às vezes o apoio humano é aquilo que te faz ouvir o que não deveria. E nessa manhã o Senhor está dizendo: eu vou dar a vocês um tempo. Eu vou dar a vocês um novo ciclo que começa nesse final de semana. E esse ciclo será uma vida que vai ter perseguição, sim, mas no meio da perseguição vocês vão se lembrar: eu estou com vocês e ninguém toca em vocês. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca, diz a palavra. Salmo 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Sonham é aqui, ó. Era gente que estava escrava, era gente que estava prisioneira, era gente que estava derrotada financeiramente, era gente que estava com a sua vida no caos, era gente que foi abandonada. Mas o Senhor disse: eu vou trazer de novo vocês do cativeiro, eu vou te tirar de novo desse cativeiro, e vocês vão começar a sonhar de novo, e a boca de vocês vai se encher de riso, e a língua de vocês vai se encher de cânticos, e então as nações vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes, e por isso nós vamos estar alegres. Esse próximo ciclo será um ciclo de muito ânimo, de muito trabalho, de muita exaltação ao Senhor, mas também será um tempo da proteção de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus. Não o meu dinheiro, não a minha vida, não a minha força, o Senhor. Ele é o meu Senhor, e nele nada me faltará. O Senhor, nesses próximos dias, vai começar a promover uma renovação. Coisas novas vão começar a chegar nas tuas mãos. E quando chegarem, você vai se lembrar: o que está chegando na minha mão é para um propósito, é para o propósito do Senhor. Instrumentos novos vão chegar e você vai se lembrar: não é para fazer som para a terra, é para fazer som para o céu. Veículos novos vão chegar e você vai colocar no seu coração: não é para transporte da terra, para som da terra, é para transportar na terra a glória de Deus. O Senhor vai abrir regiões novas, pessoas que trabalham aqui com regiões. O Senhor vai abrir novos campos de trabalho, e quando você chegar lá, você vai se lembrar: não é apenas para o dinheiro, é para que a glória de Deus também chegue nesse lugar. Familiares que estão longe, distantes, de longe você diz: parece que eu perdi tudo e sou um fracassado, parece que eu estou andando para trás. E o Senhor está dizendo: não, eu estou limpando a eira para fazer em você tudo novo, e esse novo será para a glória do meu nome. Quando esse tempo chegar, nós vamos nos lembrar desse final de semana de aniversário. Para finalizar, o texto diz: em tudo nós seremos até abatidos, mas não destruídos. Abatimento, sabe o que é? Cansaço. Hoje, quando cheguei na igreja, vi uma galera abatida assim: Pai Senhor, gente, oh, aleluia. Mas é o seguinte: conseguiu chegar, e sabe por quê? Porque não estava destruído. Você pode estar até cansado de trabalhar, mas você não vai ser destruído. Você pode estar até cansado de algumas situações. Às vezes as situações que mais cansam são aquelas situações rotineiras do dia a dia. Sabe aquele mesmo errinho no mesmo lugar? Aquela palavrinha que machuca sempre no mesmo ponto? Aquela inconstância naquela mesma área? E isso nos causa tanto dano e às vezes isso nos abate. O Senhor está dizendo: no meio desse abatimento, você não será destruído. Destruição, gente, significa desconstruir,
Deus está construindo uma obra poderosa no teu coração. Deus está construindo coisas lindas dentro do teu coração. E no dia do abatimento, não abra mão de fazer o que Deus colocou nas tuas mãos. Porque Ele está dizendo, ainda que abatido, ainda que fraco, o meu poder vai se fortalecer na tua fraqueza. Que essa semana seja uma semana de construção. Que esse mês que vai entrar seja um mês de ânimo. E que tudo aquilo que está reservado nos céus comece a acontecer. E que não seja a semana que vem, que seja hoje. Quando você sair por aquelas portas, que as promessas do Senhor venham sobre ti e te acompanhem. E que a perseguição seja um motivo para você continuar andando. Perseguição é lindo. Porque perseguir significa ir atrás. Se você está sendo perseguido, é um sinal de que você está andando na frente. Perseguição parece, meu Deus, que tragédia. E Deus está dizendo, não, perseguição é para quem está em movimento. Você se acha fraco, você se acha falho, mas está sendo perseguido, opa, você está em movimento. E esse movimento não é de retrocesso, é um movimento na direção da glória de Deus. A palavra, ela é assim. Evangelho é claro. Evangelho é sem maquiagem. É reto. Alguns, a Bíblia diz que terão comichão nos ouvidos. Chegará um tempo que não ouvirão a sã doutrina, é assim, a palavra de Deus diz. Agora, aqueles que decidem ouvir a voz de Deus, se prepare para abrir as asas, porque o vento do Senhor vai soprar e nós vamos para um lugar alto para a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus.